Salve! Segundo vídeo de literatura, seguindo aquela linha do tempo. No outro a gente falou sobre trovadorismo, nesse daqui, humanismo. Vamos lá. Para começar, é legal a gente já falar que o humanismo ele não é necessariamente uma escola literária. Olha aqui na definição. Ele é um movimento de transição. Então, tinha gente que já tinha pego a visão, tinha gente que já estava aqui, ó, na Idade Moderna, um pensamento totalmente novo, Renascimento, que na literatura é conhecido como classicismo. Mas tinha gente que ainda estava lá, pilhadão na igreja, totalmente trovadorismo, Idade Média. Como não estava todo mundo na mesma fita, ele é esse momento de transição ali. Ele também está na divisão do século XIV para o século XV. Então, não estava ali todo mundo junto, não. Tudo mudou e na história não ia ser diferente. Começando aqui, feudalismo não estava dando mais certo, durou por muito tempo, mas a sociedade cresceu demais, tinha gente demais para viver só no campo. Então eles trocaram os feudos do campo pelos burgos da cidade, foram lá para o centro urbano. E aí quem que surge nos burgos? A burguesia, a parte da população que conseguiu enriquecer. Com o quê? Com o comércio. Não era mais no campo, não era mais eu plantava uma coisa, você plantava outra, a gente trocava e dava para sobreviver. Agora não, dá para enriquecer, tem o dinheiro, tem a moeda de troca e aí surge essa parte da população. Além disso, como não tinha mais o senhor feudal, não era mais um governante por cada pedaço de terra, agora estava todo mundo lá na cidade e tinha um cara só, o rei, poder absolutista, que é todo o poder centralizado na figura de uma pessoa só. Uma das principais características desse momento foi dar menos importância para a igreja. Isso aconteceu porque antes, só quem tinha acesso, só quem tinha conhecimento, só quem tinha livro eram os caras da igreja. E aqui o Gutenberg criou uma máquina que é o chute inicial para uma impressora, a gente pode ver. Chama imprensa e ela ajudou a colocar mais livros aí no mundo. Com isso, as pessoas liam mais, tinham mais acessos, aprenderam mais a ler, mais pessoas foram alfabetizadas e a ciência avançou, foi consequência. Com todas essas ideias, os caras falaram, pô, a gente, ser humano, consegue fazer isso. Então, começaram a se valorizar mais e foi a base para o Renascimento. E essa valorização foi o que deu o nome para esse movimento, ser humano, humanismo. E aqui tem a imagem, o símbolo, né? O homem vitruviano, que é o homem no centro, o antropocentrismo. Aqui no humanismo, eles vão escrever em prosa também, é algo que começa aqui nas crônicas historiográficas. Prosa é tudo aquilo lá, o texto corrido, que tem um parágrafo, que é diferente de um poema. Então, essa crônica ela vai contar uma história real com uma linguagem bem simples. Um nome para a gente lembrar, Fernão Lopes. Agora, na poesia, surge a poesia palaciana. Ela que introduz o soneto, que ele tem uma estrutura certinha, as rimas certinhas, é destinado aos nobres. E um nome para a gente lembrar, Garcia de Rezende, escrevendo no Cancioneiro Geral. E no teatro tem o nome mais famoso dessa época, que é o Gil Vicente. Ele fazia teatros separados em autos e farsas. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso agora. Mano, não tem como a gente falar de humanismo sem falar de Gil Vicente. O cara, além de dramaturgo e poeta, foi considerado também pelos estudiosos da sua época, mano, simplesmente como o pai do teatro português. Conhecido como humanista literário, o cara era a figura de maior nome e relevância do seu país daquela época. O cara contribuiu com diversas peças teatrais e diversas histórias e poemas. Seu primeiro trabalho, que teve uma marca muito grande, que também é conhecido como o Monólogo do Vaqueiro, é o Alto da Visitação. Ela foi apresentada para Dom Manuel e a Rainha Dona Maria em 1502, em homenagem ao nascimento do filho dos caras. Esse episódio fez Gil Vicente ganhar fama no meio da realeza, se tornando vassalo do rei. Gil Vicente, como um bom humanista, ele incentivava a valorização do homem. Ele produzia textos dramáticos que tinham que ser representados. E isso era
algo novo no teatro português. A parte do cenário, mano, também foi uma descoberta naquela época, tá ligado? A linguagem dele apresenta certo coloquialismo. Ele buscava ser fiel aos falantes, mano, de cada origem. Os diferentes falares, as diferentes classes sociais. Então, com isso, tinha uma mistura do popular, do arcaico, do moderno e do elitizado. Esse cara aqui, mano, ele era um observador da realidade. Mano, nos seus teatros, vocês não estão ligados, tinha uma representação de temas que era ligado ao cotidiano e à religião. Mano, fechando nosso resumo de Gil Vicente, a gente não pode deixar de falar do Alto da Barca do Inferno, que é uma obra maravilhosa, que retrata sobre o diabo e sobre o anjo, de quem vai pro céu e de quem vai pro inferno. E tem vários temas abordados em cima dessa obra, então é uma recomendação minha mesmo, deixo pra vocês, leiam. Faz parte de uma trilogia que tem o Alto da Barca do Inferno, a Barca do Purgatório e a Barca da Glória. Sem falar de um outro obra que cai muito nos vestibulares do autor, que é a Farsa de Inês Pereira. Deixo de recomendação de leitura porque é muito importante. Cai bastante nos vestibulares por conta de quem ele foi, pela sua marca no humanismo e pela sua marca na literatura. Eu agradeço pela atenção de vocês e é nóis, pessoal. Valeu. Apresentações de cunho popular, uma presença ótima de humor e comédia, utilização da sátira. E mesmo com essa característica, o assunto era abordado com uma certa moralidade, para não ofender ninguém. Existia a presença de elementos alegóricos e místicos, e era explícito o perfil psicológico dos personagens, com muita caricaturas e muita alegorias. Uma influência clara do antropocentrismo e do contexto renascentista. E, mano, o Gil Vicente, de uma certa maneira, cara, ele queria fazer uma crítica social em algum lugar, em alguma área. Uma frase que o autor sempre usava e era sua marca registrada era que rindo se castiga os costumes. Olá, meu nome é Cássia e hoje eu vim falar um pouco sobre um gênero específico dentro do humanismo. Como nós sabemos, temos 3 gêneros: a crônica histórica, o teatro popular e a poesia palaciana. E é sobre a poesia palaciana que eu vou falar hoje. Ela era criada dentro dos palácios com a intenção de entreter os nobres. Era poemas curto e com objetivo muito rápido. A métrica era usada para não ser um poema tedioso e ela tinha alguns objetivos. E eu vou falar sobre esses objetivos agora. Da poesia palaciana, nós temos 5 principais temas. O primeiro era para falar sobre os costumes da corte. O segundo para falar sobre os costumes religiosos, levando em consideração o contexto social da época, que a religião tinha forte influência nas tomadas políticas, principalmente dentro do reino, o gênero sático, lírico e heróico. O principal autor dentro da poesia palaciana foi o Garcia Rezende. Ele selecionou 880 poemas dentro do Cancioneiro Geral, que é um livro que foi publicado. E outros 2 importantes autores foi o Fernão Dias e também a Iris Telles.